Voltamos com Vida Sustentável. E olha só, acabou de chegar um caminhão com inúmeros produtos que vão ser reciclados, né? E já tem um pessoal aqui separando o que é papel, o que é plástico. Está vendo muito papelão aqui. Mas vamos conversar agora com uma especialista, uma outra especialista aqui da estação, que é a Cláudia. Ela vai contar pra gente como é que é feita a seleção do pessoal, né? São 58 pessoas que trabalham nessa estação. O lugar é gigantesco, né? Vocês podem ver. E aqui o material vai ser separado, mas nós queremos saber como essas pessoas são recrutadas. Tudo bem, Cláudia? Olá, tudo bem? Tudo legal. Olha, são 58 pessoas trabalhando aqui. Como é que vocês fazem o recrutamento dessas pessoas? Essas pessoas que têm interesse em trabalhar na cooperativa preenchem um cadastro, uma ficha aqui na cooperativa e são selecionados, chamados para início imediato. Sempre existem oportunidades na cooperativa. Tem algum requisito? A pessoa, sem querer, ela está colaborando muito com a natureza. Às vezes ela nem tem ideia disso, né? É muito importante, sem dúvida. Mas eu acredito que eles tenham ideia, sim, da importância do trabalho deles, até o cuidado com que eles fazem, porque esse processo de triagem, da separação do material, ele exige muito cuidado para que não comprometa o processo de reciclagem, o processo industrial mesmo, para transformar o produto final. Então você separa pelo plástico, pelo metal, o papel e as embalagens plásticas, elas são separadas por tipos, tá? Então nós temos ali fardos, por exemplo, com a sacolinha plástica, que eles colocam num fardo de plástico filme, que eles chamam. Então é importante até citar que a sacola plástica está aí no nosso dia a dia e ela é 100% reciclável, então tem que ser destinada para a coleta seletiva. E aí você tem outras embalagens. É importante mencionar que você tem vários tipos de plástico. Então você tem aí o PET, que é da embalagem do refrigerante, embalagem de água. Depois você tem o PAD, que é o polietileno de alta densidade. Que é tipo o quê? Aqueles galões de desinfetante, coisa assim? Também. O amaciante. Baldes, né? Também. O amaciante também é com polietileno de alta densidade. As próprias sacolinhas plásticas também. A matéria-prima, no geral, é o polietileno de alta densidade. Depois você tem o polipropileno, que são as embalagens de sorvete. Então é esse o tipo de plástico. Você tem o polietileno de baixa densidade, que são utilizados geralmente assim no saco de arroz, aquela embalagem mais molinha. E temos aí o poliestireno, o nosso poliestireno, que é tão importante, tem que ser destinado para reciclagem. É o que a gente chama de isopor, erroneamente. Exatamente, essa é a marca comercial, mas é o nosso poliestireno. E temos também o PVC. O PVC é um dos plásticos muito versáteis, ele está presente em diversas aplicações, desde a melicinha que as meninas usam, até na construção civil. Aqui, por exemplo, construção civil, claro, você tem uma vida útil bem longa, ainda bem. Então, o que vem para cá, geralmente você tem aquela embalagem filme, que embala o alimento, sabe qual que é? Aquele que estica. Então, é isso. Para conservar, né? Exatamente. Depois desse processo de triagem, né, esse material todo vai para uma prensa, é compactado, né, forma um fardo e é comercializado para empresas de reciclagem. E nós temos 3 tipos de reciclagem: a reciclagem mecânica, reciclagem química e a reciclagem energética. E nós estamos aqui com a Silvia, que ela vai explicar para a gente como funciona cada tipo de reciclagem. Legal. A Silvia já contou para a gente umas coisas, né, no primeiro bloco. E por que existem esses 3 tipos de reciclagem, Silvia? Porque são tecnologias diferentes de aprovação, de aproveitamento desse material. Então a reciclagem mecânica nada mais é de que uma vez que os plásticos vieram aqui e foram separados por tipos de plásticos, enfardados e comercializados, o reciclador que comprou esse material, ele pega o fardo, ele vai moer esse material,
vai lavar esse material. A lavagem é uma lavagem simples, não é que ele vai ficar lavando o material. Dá para lavar com cotonete, né? É só uma lavagem para tirar se tiver o grosso de impurezas. E aí depois esse material que já foi moído, que já foi lavado e já está sequinho, ele passa por um aglutinador, que é uma espécie de só para simplificar, é claro que não é uma panela, mas é um recipiente onde é esquentado, o plástico derrete, ele funde e depois ele vai passar numa extrusora. No final da extrusora vai sair aquele macarrãozinho que é picadinho, que vai dar justamente origem de novo à resina, o plástico em forma de resina, já reciclado. Com essa resina, a indústria da transformação transforma esses grãozinhos em novos produtos. Isso é o processo da reciclagem mecânica. Assim como tem reciclagem mecânica, que é o único processo que hoje está operando em escala comercial e em grande volume aqui no Brasil, Você falou dos macarrõezinhos aqui, dos granulados, né? É isso aqui? Na verdade, assim, esse é o plástico, como ele fica depois de reciclado. Ele vira matéria-prima para a fabricação dos outros produtos. E ele tem esse aspecto, tá? É bonitinho, né? Ele claro, o plástico, a gente sabendo usar, a gente consegue ter 100% de aproveitamento de um produto que é bom e cujas características sempre ficam evidenciadas pela percepção que a população tem. E na verdade, ou seja, além dele ser um produto acessível, de dar acesso à população a muitos produtos que, se não fossem feitos de plásticos, teriam um custo muito mais alto. Então eles, de alguma forma, eles democratizam e popularizam um pouco melhor essa questão do acesso à qualidade de vida melhor. Então temos geladeiras que são mais em conta, tem ventilador que é mais em conta, tem televisão que é mais em conta, ou seja... Ajuda a economia, então, a reciclagem... Na verdade, assim, a reciclagem é o depois, ou seja, depois que eles foram para nossas vidas e terminou o uso, vamos descarta para a coleta seletiva, vai para a reciclagem, vão gerar novos produtos. Então, realmente, esse é o tipo de reciclagem e de benefício que o plástico te traz ao longo de toda a sua vida útil, né? Você falava da reciclagem mecânica, eu já explicou, agora tem uma elétrica, né? Energética. Na verdade, é como se fosse a recuperação energética. O que é a reciclagem energética? Nada mais é do que você tratar os resíduos sólidos urbanos por um processo térmico onde você queima, é claro que não queima de qualquer jeito, queima num forno, onde tem lavagem de gases, filtragem, tem toda uma tecnologia que te garante que o material, que as emissões não vão ter problemas de poluição, ou seja, que o máximo que você vai conseguir soltar é CO2 para a atmosfera, no máximo. Tanto que essa tecnologia é amplamente usada na Europa, no Japão, nos Estados Unidos. Em Paris, a 3 quilômetros da Torre Eiffel, tem uma estação de recuperação energética enorme, state of the art, ou seja, o melhor que é no mundo. Ela tem, se não me engano, são 60 metros de profundidade abaixo da terra e sobe. E muito do resíduo sólido de Paris vai para essa estação de recuperação energética. E aí, mas é o resíduo sólido como um todo que vai. E o plástico joga um papel fundamental, mas não é o plástico da reciclagem. O plástico da reciclagem ele é separado, né, pelas donas de casa e vai para a reciclagem mecânica. O plástico que vai para esse resíduo é o plástico que, por um motivo ou por outro, não é viável economicamente de ser reciclado da forma mecânica. Então ele vai para a recuperação energética. E ele tem um papel fundamental, porque como o plástico ele tem um poder calorífico muito alto, ele realmente aumenta muito a eficiência no forno. Então ele tem um papel fundamental. Então essa seria... E no final você tem geração de energia elétrica ou energia térmica. Tá? Então, por exemplo, nos países nórdicos, assim, todo o lixo ele é estocado e é queimado durante o inverno. Para aquecer. Para aquecer. E a iluminação pública da cidade é feita na base da energia gerada do lixo, né? Onde o plástico está ali presente.
tá? E no Japão mesmo, ou seja, em função da falta de espaço para aterro sanitário, em função da falta, realmente não tem espaço para resíduo. Primeiro que eles reciclam tudo que eles podem reciclar, recuperam tudo que eles possam reciclar. E aquela porção que não conseguir reciclar, que não dá uma viabilidade técnica ou até econômica, esse vai para a recuperação energética. E por último, tem a reciclagem química, que é mais ou menos, de forma muito simplificada, é como se voltasse do plástico aos óleos e gases que deram origem a ele como matéria-prima. Tá? Assim, eu digo que de uma forma simplificada é como voltar do plástico para o petróleo. Claro que não volta para o petróleo cru, mas ele volta para os gases e para os óleos que são derivados do petróleo e que deram origem a essa matéria-prima. Essa forma de reciclagem, ela não, no Brasil, acaba que não é muito viável economicamente. Por quê? Porque o preço do material que chega para gerar a reciclagem química, ou seja, para gerar o novo produto, ele é maior do que o preço do produto. Ou seja, você pode transformar esses resíduos em óleo diesel. E a eficiência desse processo, por exemplo, é de 90%. Praticamente 1 quilo de plásticos poderia gerar praticamente 1 litro de óleo diesel. Só que o óleo diesel tem um preço que é mais baixo do que o preço, do custo da minha matéria-prima. Aí não compensa então, economicamente? Economicamente é inviável, mas é uma tecnologia, não só essa, existem outras tecnologias, mas na verdade, ou seja, são tecnologias que não são de grande massa e grande utilização, como por exemplo a reciclagem mecânica. O Brasil hoje recicla praticamente 22% de todo o plástico pós-consumo que ele gera. É um índice altíssimo, se a gente considerar que a média da comunidade europeia está em 24% para a reciclagem mecânica. A diferença é que a comunidade europeia tem reciclagem energética e aí eles reciclam outros 35%. Então eles ganham da gente em função disso, né? Mas existe. Olha, nós estamos experimentando aqui uma ideia que é a seguinte: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A reciclagem tem bastante dessa ideia, não é, Silvia? Com certeza, na verdade a reciclagem é criar novos produtos. O que tem de bom nos plásticos, que com os materiais que a gente separam aqui e mandam para reciclagem, você consegue fazer praticamente todos os mesmos produtos que você conseguiria fazer com os plásticos virgens. Né? Tem algumas exceções, como por exemplo embalagens para remédio ou para alimento, que por uma questão de segurança, a Anvisa, que é a agência reguladora, proíbe a fabricação de embalagens que vão para contato com alimento ou para remédios de plástico reciclado, porque é uma questão de segurança mesmo, mas não que tecnicamente não poderia ser feito da mesma forma. Bom, e por falar em produtos, nós vamos no próximo bloco conhecer o que é feito com esse material reaproveitado aqui da estação. Tem inúmeras coisas, mas só no próximo bloco nós vamos contar, né, Silvia? Isso aí. Então até já. Parece que é madeira mesmo, olha, se a gente bater, olha. Tem o jeito, mas não mofa, não tem cupim, não apodrece, não tem que passar verniz, nada, e parece uma madeira.